Durante décadas, o domingo brasileiro teve o endereço certo, a televisão. E um dos rostos que mais ajudaram a construir esse hábito foi Eliana, mas existe uma coisa curiosa acontecendo agora. A mesma apresentadora que passou décadas construindo sua carreira na televisão tradicional está vivendo uma nova fase em um mercado onde televisão, internet e streaming já não são mundos separados. Surpresa, surpresa. Eu não posso saber da surpresa antes. Eu não sou atriz. Eu não vou atuar. Eu não consigo atuar. Ou eu sinto, ou eu não sinto. E talvez o mais interessante não seja perguntar se Eliana ainda consegue atrair audiência. Perguntar o que realmente vale uma estrela de televisão quando o público já não assiste televisão da mesma maneira. Eliana construiu uma carreira de mais de 3 décadas na televisão brasileira. E isso significa algo que um simples número de seguidores dificilmente consegue reproduzir. Memória afetiva. Existe uma geração que não conheceu Eliana através de um algoritmo, conheceu através da televisão. Os programas infantis, os programas de auditório, nos domingos, nas famílias reunidas em frente à TV. E essa experiência criou uma espécie de patrimônio invisível, confiança. Quando Eliana chegou à Globo em 2024, a emissora não estava contratando apenas uma apresentadora. Estava incorporando uma marca pessoal construída durante décadas. Só que o mercado mudou. Hoje, um programa não termina necessariamente quando a transmissão termina. Uma entrevista pode virar um corte. O corte vira vídeo. O vídeo vira postagem. A postagem leva o público para outra plataforma. E a mesma personalidade pode aparecer na televisão, no celular, no streaming e nas redes sociais. É exatamente esse modelo que aparece na nova fase de Eliana. Família com Eliana foi pensado como um projeto multiplataforma. Existe a televisão, existe o GNT, existe o G-Show, existem as redes sociais e existe o Globoplay. Ou seja, a televisão continua sendo importante, mas ela deixou de ser o único destino. E aqui está uma mudança importante. Eliana não abandonou a televisão tradicional. Ela passou a operar em mais de uma camada. Existe o programa principal, existe o conteúdo complementar. Existem entrevistas, reportagens, bastidores, redes sociais e a experiência completa dentro do Globoplay. A televisão continua sendo a vitrine, mas agora ela também funciona como porta de entrada para um ecossistema digital. Só que existe uma pergunta incômoda. Se uma estrela tão conhecida ainda precisa da televisão para alcançar milhões de pessoas, isso significa que a televisão continua sendo indispensável. Os números de 2026 mostram que a resposta não é tão simples. Em julho, Em Família com Eliana marcou 8,8 pontos na Grande São Paulo em uma edição de domingo. O programa permaneceu na liderança entre as emissoras abertas durante sua exibição, mas dentro da própria programação da Globo naquele domingo ficou atrás de outras atrações. Isso revela uma coisa importante: o tamanho de uma celebridade já não pode ser medido apenas pela audiência de um programa. Uma personalidade pode gerar atenção na televisão, pode gerar cortes nas redes, pode gerar buscas, pode gerar conteúdo sob demanda, pode gerar publicidade e pode levar uma audiência de uma plataforma para outra. É por isso que a marca pessoal se tornou tão importante. Eliana não é apenas o programa. Se uma estrela tão conhecida ainda precisa da televisão para alcançar milhões de pessoas, isso significa que a televisão continua sendo indispensável. Os números de 2026 mostram que a resposta não é tão simples. Em julho, Em Família com Eliana marcou 8,8 pontos na Grande São Paulo em uma edição de domingo. O programa permaneceu na liderança entre as emissoras abertas durante sua exibição, mas dentro da própria programação da Globo naquele domingo ficou atrás de outras atrações. Isso revela uma coisa importante: o tamanho de uma celebridade já não pode ser medido apenas pela audiência de um programa. Uma personalidade pode gerar atenção na televisão, pode gerar cortes nas redes, pode gerar buscas, pode gerar conteúdo sob demanda, pode gerar publicidade e pode levar uma audiência de uma plataforma para outra. É por isso que a marca pessoal se tornou tão importante. Eliana não é apenas o programa. Eliana é parte do motivo pelo qual o público decide clicar no programa. E existe uma vantagem que influenciadores muito jovens ainda precisam construir. História. Um influenciador pode conquistar milhões de seguidores rapidamente, mas Eliana passou décadas sendo reconhecida pelo público brasileiro. Essa diferença é difícil de reproduzir, porque seguidores podem ser conquistados, mas memória afetiva precisa de tempo, e isso explica por que grandes personalidades da televisão continuam tendo valor em um ambiente dominado por redes sociais e algoritmos. Mas existe outro detalhe: talvez a grande transformação não seja a substituição da televisão pelo digital, talvez seja a transformação da própria televisão. A Globo já apresenta seus projetos pensando em diferentes plataformas. No caso de Em Família com Eliana, a experiência envolve televisão aberta, GNT, G-Show, redes sociais e Globoplay. A própria estrutura mostra que o conteúdo deixou de viver apenas uma tela. Então talvez seja errado dizer que Eliana está tentando escapar da televisão. O movimento parece ser outro. Ela está usando o peso que construiu na televisão para ocupar diferentes ambientes. E essa pode ser a verdadeira vantagem de uma estrela veterana. Ela não precisa escolher entre passado e futuro. Pode usar o passado para conquistar espaço do futuro. A pergunta agora não é mais em qual canal Eliana está. A pergunta é em quantas plataformas essa marca consegue existir. Talvez essa seja a grande mudança no significado de ser uma superestrela. No passado, uma celebridade precisava de um canal. Hoje ela precisa de uma audiência que possa acompanhá-la independentemente do canal. A televisão ainda importa, a audiência ainda importa. Mas a plataforma deixou de ser o único patrimônio. O verdadeiro patrimônio é a capacidade de continuar sendo relevante quando a plataforma muda. E Eliana está vivendo exatamente esse teste. Depois de décadas na televisão, ela agora precisa provar que uma marca construída no mundo linear consegue continuar relevante em um mundo fragmentado. Porque no futuro, talvez a maior emissora de uma celebridade não seja uma emissora, seja a própria celebridade.